O que me doeu de verdade, e que me assombra até hoje, não foi o cheiro de suor que ele apontou, nem a poeira da roça que ainda grudava na minha única calça decente. Foi o olhar de repulsa absoluta, como se eu fosse menos que um verme pisoteado no mármore italiano da entrada. Eu tinha 30 anos, ombros largos de quem carrega peso desde os 15, e estava ali, parado como um intruso. Meu único crime, atravessar a linha imaginária que separava o mundo de chão batido do seu Inácio, meu patrão, e o mundo de luxo blindado de sua família. Dona Marisa, a patroa, tinha me chamado especificamente. Zé, venha buscar as roupas velhas do Maurício para sua filha. Elas estão novas demais para jogar fora. Palavras que soavam como uma esmola doce. Eu estava quase alcançando a escada de madeira maciça onde a pilha de sacolas deveria estar, quando a música alta parou bruscamente. De repente, a luz do sol que entrava pela janela gigante se focou em Maurício, o filho mimado de 18 anos. Ele estava no centro do hall, vestindo um blazer que valia meses do meu salário, cercado por um grupo de jovens que pareciam modelos de revista. Ele estava fazendo uma pose ridícula, se olhando no espelho polido da parede, ensaiando uma entrada triunfal para alguma festa imbecil, e eu, o homem da roça, havia caminhado exatamente para a sua linha de visão, interrompendo o espetáculo. Que é isso? A voz de Maurício não era um questionamento, era um chicote. Ele não precisou gritar. O silêncio que se seguiu, enquanto todos me olhavam, fez a humilhação doer mais. Ele caminhou lentamente, seu salto ecoando no chão, até parar a um palmo do meu rosto. Eu podia sentir o aroma de um perfume caríssimo que tentava, sem sucesso, disfarçar o cheiro de álcool matinal. Sai daqui, agora. Ele sibilou, sem mover os lábios, para que apenas eu ouvisse a ameaça. Ele então se virou para a plateia, um sorriso teatral no rosto. Desculpem, pessoal, tivemos uma pequena infestação. Parece que a poeira do curral resolveu passear na nossa sala. A risada cruel e uníssona dos seus amigos me esmagou. Mas o golpe final veio quando ele, com a ponta do sapato lustroso, apontou para meus sapatos enlameados e, fingindo nojo, disse: Seu Inácio paga você para trabalhar na terra, não para trazer a sujeira para dentro da minha casa. Vaza, Zé. E diga à mamãe que eu não quero que o cheiro de esterco grude nas minhas roupas novas. Você entendeu? Nunca mais pise nesta mansão de novo. Enquanto eu recuava, sentindo o sangue subir à cabeça, meus olhos se encontraram brevemente com os de Clara, a irmã mais velha de Maurício. Ela estava no topo da escada, observando. Seu rosto estava inexpressivo, mas havia algo nos seus olhos. Não pena, mas algo mais perigoso, reconhecimento da injustiça. Naquele momento eu soube, não eram as roupas que eu tinha perdido, era minha dignidade, e eu jamais esqueceria o sabor amargo daquela humilhação. O chão da mansão de seu Inácio era frio, mas o calor da vergonha me queimava. Eu saí dali sem as roupas para minha filha, sem a decência que merecia, e sem saber que aquele dia seria a faísca. O caminho de volta para o sítio foi longo. Embora fossem apenas 10 minutos de caminhada, eu não conseguia parar de esfregar os sapatos na grama, como se limpá-los pudesse apagar a mancha que Maurício tinha deixado na minha alma. Seu Inácio era um homem bom, à moda antiga, rústico, mas justo no preço do aluguel da minha terra e no salário que pagava pelo meu serviço como capataz. Mas ele havia criado um monstro, e agora, o monstro havia me expulsado de um lugar que era, em parte, sustentado pelo meu suor. Cheguei à pequena casa, a cabeça baixa. Minha esposa, Lúcia, estava na varanda costurando. Ela notou imediatamente que eu voltara de mãos vazias e com a face fechada. Não precisei contar. Ela me conhecia. O Maurício? De novo? Ela perguntou, a voz baixa, já sabendo a resposta. Eu apenas balancei a cabeça e fui direto para o galpão. Este galpão não era meu, mas estava incluído no aluguel da nossa pequena propriedade, que ficava na divisa da terra de Inácio. Era um galpão velho de madeira rachada, que seu Inácio dizia que era usado para guardar ferramentas antigas que ninguém mais usava. Ele tinha insistido para que eu o usasse como depósito, pois era grande e liberava espaço na nossa casa minúscula. Mas havia um segredo ali, um segredo que eu carregava sozinho há 3 meses. Quando fomos instalar uma prateleira em uma das paredes laterais, a broca atravessou o tijolo de uma maneira estranha. Não era um tijolo comum, era um fundo falso. Dentro não havia joias ou dinheiro vivo, mas algo muito mais perigoso, uma caixa de metal pesada, cheia de documentos antigos e embrulhada em plástico bolha que parecia ter sido colocada ali há décadas. Os papéis eram complexos
cheios de termos jurídicos sobre terras, hipotecas e aquisições. Mas uma coisa saltava aos olhos: um título de propriedade que parecia invalidar a posse de uma parte considerável da fazenda de seu Inácio, justamente a parte mais valiosa, onde a mansão e o curral novo estavam construídos. Eu tinha guardado o segredo. Meu senso ético me impedia de usar aquilo contra seu Inácio, que sempre foi decente comigo. Mas agora, parado no meio daquele galpão escuro, com o cheiro da humilhação ainda fresco, senti a tentação. O que aconteceria se o filho de seu Inácio soubesse que a terra que ele achava que o fazia superior a mim, talvez nem fosse deles? A injustiça de Maurício não era só arrogância, era a manifestação de um poder que ele achava inabalável. E eu, o pobre homem da roça, segurava nas mãos o único objeto capaz de desequilibrar essa balança. O segredo estava em aberto, mas ainda não tinha sido revelado. A caixa de metal era a chave para a minha redenção, ou a minha ruína total. A noite chegou, trazendo consigo o silêncio pesado da roça e o eco persistente da risada de Maurício. Eu não consegui comer direito. Lúcia, com sua sabedoria silenciosa, apenas me observava. Ela sabia que eu estava calculando, mas não sabia o que. Fui para o galpão depois que ela dormiu. A caixa de metal estava debaixo de um monte de sacos de ração vazios. Eu a puxei, e o som arranhado do metal contra o cimento pareceu alto demais. Abri-a com cuidado. O ar que saiu era mofado, antigo, carregado com o cheiro de papéis centenários e poeira fina. Eu tinha tentado ler aqueles documentos inúmeras vezes, mas a linguagem complexa e os carimbos apagados me confundiam. Naquela noite, porém, eu não estava procurando por termos legais. Eu estava procurando por uma arma. A humilhação que eu senti não podia ser ignorada. Maurício precisava de uma lição, e eu tinha a munição. No meio da papelada, encontrei a pista física, o objeto de cena que ligava o passado ao presente, uma escritura de posse de 1957, assinada por um tal Coronel Osório, que indicava que a maior parte das terras onde a mansão de seu Inácio foi erguida nunca foram vendidas legalmente, apenas arrendadas em um contrato que expirou nos anos 80. E havia uma menção a um herdeiro, a família Medeiros, atualmente desaparecida da região. Meu plano era simples, mas arriscado. Eu ia confrontar Maurício, não seu Inácio. Maurício. Eu iria mostrar a ele, com o calor da raiva ainda me movendo, que a fundação da sua arrogância era podre, que ele era um rei em um castelo de areia. Na manhã seguinte, vesti a mesma roupa, um ato de desafio silencioso. Fui para a sede da fazenda evitando a mansão, e esperei seu Inácio sair para a ronda matinal. Eu precisava ter certeza de que ele não estaria por perto. Encontrei Maurício na garagem, lustrando um carro esportivo que ele usava mais para exibir do que para dirigir. Ele estava de fones, assobiando, parecendo um pavão em seu habitat. Maurício, chamei. Ele se virou, me olhando por cima dos óculos escuros, como se eu fosse um incômodo minúsculo. Eu não disse para você sumir daqui, esterco. Seu Inácio vai saber disso. Eu ignorei a ofensa e puxei o documento mais impactante da pasta que eu carregava. Uma cópia mal feita que tirei na cidade no dia anterior. Você pode me humilhar, Maurício, mas antes, dê uma olhada nisto. Joguei o papel no capô do carro. O sorriso dele vacilou. Ele tirou os fones e pegou o papel confuso. Seus olhos correram pelas linhas. O que é isso? Um recibo de adubo? Ele zombou, mas a voz já estava ligeiramente mais alta. É um título que diz que o lugar onde você está parado e a casa onde você vive não pertencem legalmente ao seu pai. Pelo menos não totalmente. A reação dele não foi medo, nem raiva. Foi puro desdém, misturado com uma ponta de pânico que ele tentava disfarçar. Ele rasgou o papel ao meio, soltando os pedaços no chão. Você acha que eu sou idiota, Zé? Papel velho? Isso é uma armação barata para tentar tirar uns trocados do meu pai. Você está demitido. E se contar isso para qualquer um, eu juro que faço você e sua família serem despejados daquela tapera amanhã mesmo. Seu Inácio é o homem mais poderoso daqui. Guarde seus joguinhos para os outros peões. Minha vingança havia falhado miseravelmente. Eu cometi o erro maduro. Subestimei a soberba dele e superestimei o poder de um papel antigo. Eu havia revelado minha carta, e ele apenas a queimou, transformando minha arma em um motivo para me punir. Eu perdi a chance de usá-la de forma estratégica e ganhei apenas mais uma ameaça. Eu saí dali sentindo a culpa de ter colocado Lúcia e minha filha em risco por causa de um impulso de orgulho ferido. A ameaça de Maurício não era vazia. Naquela tarde, seu Inácio me chamou. Ele estava na sala de estar, o semblante cansado, mas firme. Ele não mencionou os papéis, mas o tom era grave. Zé, seu trabalho é impecável.
Você é o melhor capataz que eu já tive. Mas meu filho me contou que você causou um transtorno. Não quero que você se aproxime da mansão em hipótese alguma. Se for preciso me entregar relatórios, deixe-os com o Chico, na porteira. Seu Inácio não me demitiu, mas me isolou, confirmando o poder de Maurício sobre a casa. Foi a minha primeira perda real, a confiança do meu patrão, trocada pela paz doméstica dele. Enquanto eu voltava para a porteira, um carro parou ao meu lado, levantando uma nuvem de poeira que me obrigou a cobrir o rosto. Era o carro de Clara, a filha mais velha, a única que tinha testemunhado a humilhação do dia anterior. Ela tinha cerca de 25 anos, formada em agronomia, e era a única da família que trabalhava de verdade na fazenda, focada na plantação de soja e no gado, longe dos esnobismos de Maurício. Ela desceu do carro vestida com jeans e uma camisa de trabalho muito diferente da imagem impecável que mantinha na mansão. Zé, preciso falar com você. Não aqui, ela disse, a voz baixa e apressada. Me encontre no armazém velho perto do rio em 1 hora. Hesitei. Ela era uma patroa, mas seu olhar, aquele mesmo olhar de reconhecimento da injustiça, me fez aceitar. Ela parecia estar carregando um fardo que nada tinha a ver com Maurício. Quando a encontrei, ela estava nervosa, tamborilando os dedos na mesa empoeirada. Eu vi o que Maurício fez. Ela começou sem rodeios. E viu o que você tentou fazer. Encontraram os pedaços do papel no chão da garagem. Meu corpo gelou. Clara, eu não queria causar problema para seu pai. Aquele papel é real. Ela me interrompeu baixando o olhar. Ou pelo menos a história por trás dele é. Clara revelou o segredo familiar que servia de motivação complexa para o vilão. Seu pai, seu Inácio, não era apenas um fazendeiro rico. Ele estava atolado em dívidas crescentes que a família ignorava. O luxo de Maurício e o sustento da mansão eram mantidos por empréstimos pesados. A fazenda está hipotecada até o pescoço. Meu pai investiu mal na seca do ano passado e agora está pagando juros absurdos. Maurício sabe disso. Ele não é apenas um playboy. Ele é um playboy apavorado. Ele gasta descontroladamente porque tem medo de perder tudo e usa a arrogância para compensar. Ele precisa daquela terra mais do que ele precisa respirar, Zé. Por isso ele te humilhou para garantir que você entendesse que ele estava no comando. A informação me atingiu como um soco. Maurício não era só um moleque mimado. Ele era um homem endividado, assombrado pela falência, tentando desesperadamente manter a fachada de riqueza. Isso não justificava a humilhação, mas a tornava compreensível, terrível e perigosa. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque eu sou agrônoma, Zé. E sei que a única coisa que pode salvar meu pai é a colheita que está por vir. Mas se alguém, especialmente Maurício, souber sobre esses papéis antigos, o pânico dele pode levar a família à ruína. Meu pai está tentando manter as aparências para conseguir um empréstimo maior no banco na próxima semana. E francamente eu não suporto mais a forma como Maurício trata as pessoas. Clara não era meu interesse amoroso, ainda não. Mas ela era minha aliada secreta e minha bússola moral dentro daquele caos. Ela me pediu para guardar os documentos, para não usá-los. Não por Maurício, mas por seu Inácio. O homem que, apesar de isolar-me, ainda não tinha me demitido. Eu concordei. Meu alvo mudava. Não era mais a vingança imediata, mas a vitória moral. Eu tinha que desmascarar Maurício e, de alguma forma, proteger seu Inácio. E Clara estava disposta a me ajudar, mesmo que isso significasse trair o irmão. A conversa com Clara tinha me dado uma nova perspectiva e, mais importante, tempo. Eu tinha que ser paciente. Se a fazenda estava em risco de hipoteca, o próximo passo de Maurício seria garantir a colheita. Ou talvez, tentar algum negócio rápido e arriscado para pagar as dívidas. Meu ritmo mudou, de raiva impulsiva para a estratégia 3.1. 3 passos pensados para cada reação. Minha vida continuou na pequena casa, trabalhando nas terras arrendadas e cuidando do gado de Inácio de longe. A humilhação, contudo, ainda era um peso. Lúcia percebia que eu estava distante, mas respeitava meu silêncio. Clara se tornou minha fonte de informação. Ela me ligava disfarçadamente, usando códigos para falar sobre o andamento das coisas na mansão. As conversas eram profissionais, focadas na terra, mas havia uma tensão crescente entre nós. Eu a admirava por sua ética e inteligência, qualidades que a tornavam um ponto de luz naquela família sombria. 3 dias depois, Clara me ligou com uma notícia alarmante. Maurício havia convencido seu Inácio a vender um pequeno lote de gado premiado, que deveria ser usado para procriação, a um preço muito abaixo do mercado, para cobrir uma dívida urgente com agiotas,
que estavam apertando o cerco. Ele está desesperado, Zé, sussurrou Clara ao telefone. Ele disse ao papai que era um negócio de emergência, mas ele está embolsando a diferença para pagar uma dívida pessoal estúpida de jogo. Eu precisava agir, mas sem usar a caixa de documentos que seu Inácio me pediu para guardar. Eu precisava desmascarar Maurício publicamente, na frente de seu Inácio, expondo sua irresponsabilidade financeira. O leilão do gado seria no dia seguinte na sede da fazenda, em um evento pequeno com compradores locais. Eu não podia comparecer. Maurício havia me proibido de entrar na propriedade principal. Minha chance veio na madrugada. Como capataz, eu conhecia os hábitos do gado. Eu sabia que se o gado não fosse transportado adequadamente, ele perderia peso e ficaria estressado, diminuindo drasticamente seu valor na balança. Naquela noite, sob a luz fraca da lua, fiz meu primeiro ato de sabotagem. Fui ao pasto onde o gado de elite estava. Não os machuquei, longe disso. Eu apenas fiz um pequeno reparo falho no bebedouro automático, um reparo que garantiria que o gado ficasse sem água por algumas horas críticas antes do transporte. O estresse da desidratação e o manejo inadequado no transporte, que Maurício supervisionaria pois Inácio estava doente, fariam o gado chegar ao leilão em condições ruins. Meu plano deu certo. Na manhã seguinte, Clara me ligou. Zé, o gado chegou magro e agitado. Um dos compradores reclamou alto e o preço caiu 30%. Papai está furioso com Maurício por ter sido negligente com o transporte e a alimentação. Maurício estava em pânico. Ele não tinha conseguido o dinheiro que esperava para cobrir a dívida. E agora seu Inácio estava desconfiado da sua capacidade de gerenciar os negócios. Ele tentou culpar um peão qualquer, mas a supervisão era dele. O prejuízo era palpável, e a primeira mini virada havia acontecido. Mas a vitória veio com um custo emocional. Eu me senti culpado. Seu Inácio, apesar de tudo, era um homem que precisava daquele dinheiro. Eu tinha atingido Maurício, mas ferido a fazenda. O objetivo final era nobre, mas o caminho escolhido tinha um preço ético. Eu tinha jogado sujo. O prejuízo com o gado enfureceu Maurício. Ele percebeu que precisava de uma solução rápida, e em sua mente arrogante, ele concluiu que precisava se livrar de qualquer um que pudesse atrapalhar seus esquemas. E isso incluía eu. Clara me avisou que Maurício estava pressionando seu Inácio para me demitir oficialmente e, de quebra, confiscar a pequena terra que eu arrendava, alegando que ele precisava de mais espaço para o plantio de alta rentabilidade para cobrir as dívidas. A situação era crítica. Perder o emprego era ruim, mas perder a terra significava mover minha família para a cidade, um cenário que Lúcia temia profundamente. Maurício, sempre pensando em soluções imediatas e brilhantes, decidiu entrar no mercado de agronegócio de alto risco. Seu Inácio, em sua fragilidade e confiança cega no filho, havia assinado um contrato para plantar uma variedade de semente transgênica extremamente cara, mas que prometia dobrar a colheita em 3 meses. O risco era gigantesco. Se chovesse de mais ou de menos, a perda seria total. Clara, a agrônoma, tentou argumentar com o pai, mas Maurício, com seu terno e seu discurso ensaiado, a convenceu de que era a única forma de virar o jogo e pagar os agiotas antes que eles começassem a ameaçar a família. Zé, ele fez meu pai assinar o contrato hoje, disse Clara, a voz embargada de frustração. Se essa colheita falhar, a fazenda vai a leilão em menos de 6 meses. A dívida é impagável. O custo para mim estava claro. Eu precisava me manter na terra, pois só assim eu teria acesso ao galpão e aos documentos, a verdadeira arma. Eu mudei de tática. Em vez de sabotar o negócio dele, eu iria expor a imprudência dele. Eu comecei a espalhar sutilmente no grupo de trabalhadores da fazenda que Maurício estava usando dinheiro de agiotas. Ele vendeu o gado premiado para pagar gente perigosa, e agora está colocando a fazenda em risco com semente duvidosa. Eu comentei com o Chico, o peão da porteira, sabendo que ele era o maior fofoqueiro da região. A fofoca viajou rápido. Em 2 dias, a notícia chegou à orelha de seu Inácio de forma distorcida. Zé estava espalhando calúnias sobre os negócios da família. Seu Inácio, já pressionado pelos agiotas que começaram a ligar diretamente para a mansão, perdeu a paciência. Ele me convocou para um novo encontro, desta vez mais duro. Zé, você não aprende? Você está tentando me destruir? Ele gritou. Eu encarei meu patrão. Seu Inácio, eu juro que só estou preocupado com a terra. Pergunte a Clara se essa semente nova é segura. E pergunte a ela quem é que liga para sua casa às 3 da manhã. A menção dos agiotas o atingiu. Seu Inácio estava visivelmente abalado. Ele me olhou com dor, não com raiva. Vá para casa, Zé.
Fique por lá. Eu não quero mais te ver aqui. Você está suspenso. Se a colheita der certo, eu te chamo de volta. Se não der, você está fora. E a terra será vendida. Eu havia sido afastado, mas não demitido. Havia conquistado o tempo. Eu tinha saído da órbita de Maurício, mas isso me dava liberdade para investigar sem a supervisão dele. O custo emocional foi alto. A suspensão significava que eu não receberia salário. Lúcia e eu teríamos que viver das poucas economias que tínhamos. Mas o galpão e a chave do segredo continuavam em nosso quintal. O vilão, Maurício, percebeu que a pressão externa estava aumentando. Em um ato de desespero, ele exigiu que eu entregasse as chaves do galpão arrendado, alegando que precisaria guardar os novos implementos agrícolas caríssimos. O prazo era 24 horas. Minha última linha de defesa estava prestes a ser tomada. Maurício havia dado o ultimato. Eu precisava esvaziar o galpão e entregar a chave, a pista física que me ligava ao segredo, em 24 horas. Se eu resistisse, ele teria o motivo que precisava para nos despejar imediatamente. Eu sabia que não podia perder o acesso aos documentos, não apenas por vingança, mas porque eles representavam a única segurança que tínhamos contra a ganância desenfreada de Maurício. Passei a tarde inteira tirando ferramentas velhas e sacos vazios do galpão, preparando-me para a mudança, mas na verdade, eu estava comprando tempo. Lúcia estava apavorada. Zé, o que vamos fazer? Se ele pegar esses papéis, ele vai saber que você estava escondendo. Ela chorava. Ele não vai pegar nada. Eu garanti, abraçando-a. Eu vou tirar a caixa de lá, e ele nunca vai descobrir que ela existiu. À meia-noite, com apenas a luz de uma lanterna fraca, eu estava de volta ao galpão. Retirei os tijolos falsos, puxei a caixa de metal. Eu a abri, relendo freneticamente a escritura de 1957. Eu não era advogado, mas comecei a memorizar nomes e datas. Enquanto revisava os documentos, notei algo que tinha escapado nas leituras anteriores. Anexado ao título de propriedade, havia um mapa tosco da região, com um X marcado em um local específico, bem distante da mansão, em uma área de mata densa que seu Inácio nunca explorou. Ao lado do X, uma anotação manuscrita e quase ilegível. Jardim secreto. A herança. Eu precisava de ajuda para entender o que aquilo significava. Não era apenas terra. A menção a uma herança e um jardim secreto sugeria algo mais. Algo que o coronel Osório, o antigo dono, havia escondido. Lembrei-me de Clara. Ela era a única que poderia me ajudar com a tecnologia e o conhecimento da região. Eu a liguei, usando um celular antigo, garantindo que Maurício não pudesse rastrear a chamada. Clara, eu preciso de você. É urgente. Não sobre as dívidas, sobre os papéis antigos. Você consegue vir até aqui agora? Não conte nada a ninguém. Ela chegou em 15 minutos, dirigindo o carro silenciosamente, parecendo uma espiã. Ela estava tensa, mas focada. Eu mostrei a ela a caixa, a escritura e, por fim, o mapa com o X. Clara pegou o mapa. Seus olhos se arregalaram. Zé, esse X não está marcando uma mina ou uma plantação. Está marcando o local exato onde, segundo as lendas antigas da região, o coronel Osório escondeu os bens da família antes de ser expulso na Revolução dos anos 60. Bens? Que bens? Não sei. Joias, ouro ou, o mais provável, documentos financeiros que ele não queria que caíssem nas mãos do governo. É uma lenda, mas é bem forte por aqui. Se isso for verdade, Maurício e meu pai não estão apenas sentados em uma terra mal documentada, mas em um tesouro. Por isso a anotação, a herança. Clara pegou o mapa e o fotografou com seu celular. Essa era a pista digital. Ela tinha o mapa na palma da mão, e isso me dava segurança. Nós não podemos ir lá. Se Maurício souber, ele vai nos matar por isso. Ela disse, mas eu posso usar o GPS do meu carro para cruzar as coordenadas deste mapa com o terreno atual. Eu vou descobrir exatamente o que está naquele jardim secreto. Você guarda a caixa, Zé. Eu guardo a localização. Naquela noite, eu escondi a caixa de metal debaixo da terra no nosso pomar. Entreguei a chave do galpão para Maurício na manhã seguinte, mantendo o acordo, mas o segredo e a pista crucial estavam agora sob minha custódia e sob a custódia digital de Clara. A parceria estava selada, mas o risco aumentava exponencialmente. Com Maurício controlando o galpão e me monitorando de longe, o tempo estava correndo contra nós. Eu estava sem salário e a colheita arriscada plantada sob as ordens dele estava começando a mostrar sinais de estresse hídrico. A falta de chuva, que seria um problema em qualquer plantio, era catastrófica para a semente transgênica que seu Inácio havia comprado sob pressão. Clara, enquanto isso,
Trabalhava incessantemente em seu computador, usando dados de satélite e o mapa antigo. Ela confirmou a localização do Jardim Secreto. Era uma pequena caverna natural, escondida por densa vegetação, bem na divisa da fazenda com uma área de reserva ambiental. Não é fácil de chegar, Zé. Precisamos de equipamentos e, principalmente, de um dia inteiro sem sermos vistos. Maurício está sempre por perto agora. Ela me alertou. A urgência aumentou quando a ameaça de Maurício se materializou. Os agiotas, impacientes com o pagamento atrasado e os juros crescentes, apareceram na fazenda. Eu estava voltando da cidade com alguns mantimentos quando vi 2 carros pretos de luxo estacionados de forma ameaçadora na entrada da mansão. Eram homens grandes, de terno, com a cara fechada que não negocia. Um deles era o Barão, um nome temido na região por seus métodos brutais de cobrança. Maurício, pálido, estava no hall da mansão, tentando parecer mais velho e mais confiante do que era. Eu me escondi atrás de uma moita de hibiscos para ouvir. "Onde está o dinheiro, Maurício?" perguntou o Barão, sua voz grave e calma, o que a tornava mais assustadora. "Senhor, a colheita está quase pronta. Em 2 semanas eu vendo a safra e quitamos tudo. Apenas mais 2 semanas." O Barão riu, um som seco e cruel. "2 semanas? Seu pai nos deve há 2 meses. E meu informante disse que você apostou metade do meu dinheiro na capital." "Mentira, Maurício." Maurício engoliu em seco. "Não, senhor. A aposta foi pequena. Estou trabalhando." "Trabalhando?" repetiu o Barão, olhando ao redor com desdém. "Sabe de uma coisa? Não vamos esperar a colheita. Vamos pegar a garantia agora. Seu pai hipotecou os veículos e o maquinário novo. Começaremos por eles. Se em 72 horas o dinheiro não aparecer, voltamos e pegamos a casa." A humilhação de Maurício estava se concretizando publicamente. Mas o preço era a ruína de seu Inácio. Maurício, vendo o maquinário essencial para a colheita ser levado, entrou em um frenesi. Naquela noite ele estava bêbado, dirigindo imprudentemente pela estrada de terra. Ele parou seu carro perto da minha casa e começou a gritar. "Seu Zé, eu sei que você está por trás disso. Você e sua bruxa, Clara. Você está tentando roubar meu pai. Eu vou te esmagar, seu peão imundo. Eu juro, você vai desejar nunca ter nascido." Eu não saí. Lúcia me segurou, implorando para que eu não caísse na provocação. Eu perdi a chance de enfrentá-lo, mas ganhei uma prova. Maurício estava perdendo o controle e suspeitando de Clara. A ameaça não era mais só a mim, mas a minha aliada. O ritmo da crise acelerou. Sem o maquinário, a colheita, que já estava em risco, não poderia ser feita a tempo, garantindo o fracasso do plano de Maurício. Meu foco agora era duplo: desmascarar Maurício e resgatar a herança antes que fosse tarde demais. A necessidade de agir era urgente. Com o maquinário apreendido pelos agiotas, seu Inácio entrou em colapso. Ele não estava respondendo às chamadas de Clara. Dona Marisa, a patroa que me prometeu as roupas, estava ocupada tentando esconder o escândalo social da família. Maurício estava recluso, bebendo e planejando seu próximo erro. Clara e eu decidimos que a busca pelo Jardim Secreto não podia esperar. Precisávamos de uma vitória moral e financeira para seu Inácio antes que Maurício vendesse o que restava da fazenda. Saímos antes do amanhecer, usando uma trilha de caçadores que só eu conhecia. Clara estava vestida com roupas de trilha, carregando uma mochila com água, lanternas e o GPS. Eu levava um facão e uma pequena pá. A tensão entre nós era alta, mas a cumplicidade na missão era inegável. Caminhamos por quase 2 horas. A mata era fechada e úmida. Chegamos ao local marcado pelo X. Era uma encosta rochosa, coberta por samambaias gigantes e cipós. O GPS está exato. "A caverna deve estar aqui", disse Clara, apontando para uma abertura que mal se notava. Eu usei o facão para cortar a vegetação. A entrada da caverna era estreita, mas o interior se abria em uma pequena câmara seca. O ar lá dentro era parado e frio. Usamos as lanternas para iluminar o local. Não havia ouro empilhado ou joias reluzentes. Havia apenas uma única arca de madeira, bem maior que a caixa de metal que eu havia encontrado, escondida sob uma camada de pedras. Com muito esforço e usando a alça quebrada de um balde velho que encontramos, conseguimos mover as pedras. A arca era pesada e trancada por um cadeado antigo e enferrujado. "Não temos como abrir isso aqui", eu disse frustrado. "Espere." O coronel Osório era um homem metódico. "Se o segredo está aqui, a chave não pode estar longe", disse Clara, examinando as paredes da caverna. Ela apontou a lanterna para um nicho na pedra, bem acima de onde a arca estava. Lá, presa por uma teia de aranha,
Estava uma chave de bronze decorada com um brasão apagado. A chave física final. A chave encaixou perfeitamente no cadeado. O clique ressoou na caverna. Abri a arca. O conteúdo não era ouro, mas era muito mais valioso. Um conjunto de títulos de investimento e ações de uma empresa de mineração que prosperou enormemente na década de 70, todos em nome do Coronel Osório e transferíveis aos herdeiros. O valor atualizado era suficiente para cobrir não apenas as dívidas de seu Inácio, mas para comprar a fazenda inteira, 2 vezes, e junto, a prova irrefutável de que a família Medeiros, mencionada nos documentos iniciais, era a herdeira direta. Estávamos no auge da nossa vitória quando ouvimos um som, galhos se quebrando na mata. Achamos o tesouro, sussurrei para Clara, mas Maurício nos achou também. Maurício estava parado na entrada, ofegante, com uma espingarda de caça na mão. Ele devia ter rastreado o carro de Clara até a trilha. Seu rosto estava desfigurado pelo ódio e pela ganância. O jardim secreto, hein? Muito romântico, Zé. Mas a herança é minha. Eu tentei intervir, mas Clara foi mais rápida. Maurício, isso não é nosso. É dos Medeiros e parte da terra nem é legalmente do papai. Podemos usar isso para salvar a fazenda. Calhe a boca, traidora. Ele gritou. Ele apontou a arma para mim, mãos para o alto. Deixe a arca e saia daqui. Eu sabia que ele não hesitaria. Eu empurrei Clara para trás e levantei as mãos enquanto Maurício, trêmulo de excitação, avançava para a arca. No movimento, eu consegui chutar uma pedra que acertou o ombro dele. A arma disparou para cima e no pânico Maurício se inclinou para a arca, determinado a pegá-la. Enquanto ele vasculhava os papéis, eu agarrei Clara e corremos para fora da caverna, mas ele já tinha visto os documentos. Ele gritou um rugido de triunfo insano. Ele tinha o tesouro, mas nós tínhamos o testemunho e a localização. A arca havia sido roubada, mas a guerra estava longe de terminar. Correr pela mata fechada com a certeza de que Maurício estava nos caçando, armado e com a ganância atiçada, foi um terror primal. Clara tropeçou algumas vezes, mas eu a segurava firmemente. Sua respiração estava ofegante, mas ela mantinha a cabeça fria. Ele vai tentar vender esses títulos imediatamente, Zé. Ele sabe que se meu pai descobrir o valor disso, ele perde o controle. Clara conseguiu dizer enquanto corríamos. Chegamos ao carro dela, jogados e sujos. Partimos em alta velocidade pela estrada de terra. A prioridade não era a segurança, mas a contenção do estrago. Maurício tinha a arca e os títulos, mas o valor real dependia da legalidade e da transferência. Temos que avisar seu Inácio agora. Ele precisa saber que o filho dele achou algo que pode salvar a fazenda, mas que está tentando roubar a herança para si. Eu disse. Clara discou o número do pai, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Ele desligou o celular. Ele deve estar muito doente ou sedado. Provavelmente Dona Marisa o está mantendo afastado. O ritmo era ditado pela velocidade de Maurício. Se ele fosse esperto, ele pegaria o primeiro voo para a capital para tentar negociar os títulos. Nós decidimos ir diretamente à cidade vizinha, a única que tinha um cartório grande o suficiente para registrar transferências de grande valor. Chegamos ao cartório. Clara, usando seu conhecimento de direito agrário e sua aparência de herdeira desesperada, conseguiu falar com o chefe do cartório, Dr. Almeida. Eu me mantive discreto esperando na antecâmara. Meu plano de redenção estava totalmente ligado à honestidade e ética de Clara. Clara explicou a situação, que havia um litígio sobre a terra, que a família estava em crise e que o irmão desequilibrado poderia tentar registrar documentos fraudulentos em nome da fazenda. Ela não revelou o valor exato, apenas a suspeita de roubo. Dr. Almeida, um homem de 40 e poucos anos com um ar de desconfiança profissional, concordou em monitorar qualquer atividade incomum envolvendo a família de seu Inácio, especialmente as terras ou títulos antigos. Mas eu não posso impedir um cidadão de registrar o que for dele, senhorita. Eu posso apenas alertá-lo se houver uma tentativa de fraude flagrante, ele avisou. Clara me olhou. Era um avanço, mas não uma trava total. Enquanto estávamos saindo do cartório, vimos um carro esportivo vermelho estacionar de forma desajeitada. Era Maurício. Ele estava vestindo um terno amassado e parecia um animal acuado. Ele estava a ponto de tentar a transferência. Ele nos viu. Seu rosto se contorceu de ódio. Ele correu em nossa direção, ignorando a formalidade do local. Vocês tentaram me prender. Eu vou acabar com a raça de vocês dois. Ele gritou. Eu me coloquei na frente de Clara. Maurício tentou me dar um soco, mas eu o segurei pelo colarinho, jogando-o contra a parede de mármore. Você não tem moral nenhuma, Maurício. Esses títulos não são seus. Eles pertencem à família Medeiros, e você sabe disso. Eu rosnei,
usando minha força bruta da roça contra sua fraqueza de playboy. A confusão chamou a atenção dos seguranças. Maurício, humilhado na frente do cartório, gritava acusações vazias. Nesse momento, Clara teve um lampejo de gênio. Ela se dirigiu ao Dr. Almeida, que observava a cena da porta, assustado. Doutor, este homem está tentando usar títulos de propriedade roubados. Ele está em conluio com agiotas e usou a força para ameaçar a mim e ao nosso capataz. Por favor, chame a polícia e investigue o que ele tem nesta pasta. A exposição pública na presença de testemunhas e da autoridade legal foi a virada que precisávamos. Maurício, sentindo-se encurralado e com o cheiro de álcool no hálito, tentou fugir, mas os seguranças o detiveram até a chegada da polícia. Ele foi levado, não por roubo, mas por perturbação da ordem e ameaça. A pasta contendo os títulos da herança do coronel Osório ficou sob custódia legal, garantindo que ele não pudesse vendê-los. Maurício estava detido. E os títulos de investimento, o tesouro que salvaria a fazenda, estavam sob custódia judicial. Mas a vitória não seria completa sem a intervenção de seu Inácio e a exposição da verdade. Clara e eu voltamos à mansão. Seu Inácio estava em seu escritório, pálido e visivelmente abalado. Ele havia descoberto sobre a apreensão do maquinário pelos agiotas e tentava, desesperadamente, negociar um último empréstimo com o banco. Dona Marisa estava ao seu lado, chorando e culpando o mundo pelo fracasso do filho. Clara entrou primeiro. Pai, preciso que me escute. Maurício foi preso e eu sei de tudo. Seu Inácio, devastado, balançou a cabeça. Eu sei, minha filha. Ele está me destruindo. Ele é um irresponsável. Não é só isso, pai. Ele estava prestes a roubar a família. Ele encontrou a herança do coronel Osório. Títulos que valem milhões. Dinheiro que pode salvar a fazenda, mas ele estava tentando pegar para ele. Clara explicou a história dos documentos, do galpão, da minha suspensão e, finalmente, do jardim secreto. Ela mostrou as fotos do mapa e os fragmentos de evidência que havia reunido. Seu Inácio estava em choque. Ele se recusava a acreditar na traição de seu filho. Eu entrei na sala. Era a primeira vez que eu pisava na mansão desde a humilhação. Eu estava sujo de terra e de mato, mas meus olhos estavam fixos e cheios de dignidade. Seu Inácio, eu comecei, a voz firme. Quando Maurício me humilhou por causa da poeira nos meus sapatos, eu me senti pequeno. Eu tentei me vingar, confesso. Usei os papéis que encontrei para alertá-lo sobre a terra. Mas Maurício queimou a evidência e me ameaçou. Eu decidi que a única forma de salvar o senhor da ruína era provar que seu filho não é digno de confiança. Eu coloquei as cópias da escritura de 1957 na mesa, ao lado dos extratos bancários de Maurício, que Clara tinha conseguido imprimir, mostrando as dívidas de jogo. Eu não queria sua fazenda, seu Inácio. Eu queria minha dignidade de volta. O senhor me suspendeu por mentiras contadas pelo seu filho. Eu agi como seu capataz, protegendo o seu patrimônio mesmo estando suspenso. A virada final não foi o dinheiro, mas a prova moral. Seu Inácio, confrontado com a lealdade inabalável do homem que ele tinha afastado e a traição do filho que ele idolatrava, desabou. Dona Marisa tentou intervir, gritando que eu era um peão invejoso, mas seu Inácio a calou. Chega, Marisa, olhe para ele. Zé agiu com honra. Ele tinha uma arma para destruir minha família. E em vez disso ele usou para me proteger de Maurício. Meu Deus, o que eu fiz? Ele chorava. Um choro de arrependimento profundo. A vitória moral estava completa. O protagonista, humilhado, havia provado sua ética. Seu Inácio me olhou. Zé, eu sinto muito. Eu nunca devia ter duvidado de você. E nunca devia ter permitido que meu filho o tratasse daquela forma. Ele se levantou, cambaleante, e me deu um abraço desajeitado, de patrão para empregado, mas carregado de humanidade. Você não está suspenso. Você tem o meu respeito total. E agora vamos resolver essa bagunça. Com a verdade revelada, os eventos se desenrolaram rapidamente. Seu Inácio, finalmente desperto para a realidade da situação, usou os títulos sob custódia legal para negociar com os agiotas e o banco. Os títulos valiam mais do que todas as dívidas somadas. A fazenda estava salva, e com a sobra, seu Inácio poderia respirar e investir de verdade. Maurício, por sua vez, permaneceu preso por alguns dias. Seu Inácio, em um ato de dor e justiça, não pagou a fiança imediatamente. Ele precisava que o filho enfrentasse as consequências de sua arrogância e irresponsabilidade. A vergonha era pública. A prioridade era resolver a questão da herança. Seu Inácio contratou advogados para rastrear a família Medeiros, os verdadeiros herdeiros do coronel Osório. Esse processo demoraria meses, mas seu Inácio se comprometeu a garantir que a parte da terra que não era dele
fosse restituída ou comprada legalmente. Eu voltei ao trabalho, mas não mais como um simples capataz. Seu Inácio me deu uma promoção e um aumento que transformou a vida de Lúcia e minha filha. Mas o mais importante, ele me deu a escritura da terra que eu arrendava, tornando-a legalmente nossa. A perda da minha dignidade havia se transformado na conquista da nossa estabilidade. A relação com Clara floresceu. A tensão profissional evoluiu para um respeito mútuo profundo. Ela continuou na fazenda, agora como gerente de campo, com poder total para implementar práticas agrícolas sustentáveis, em contraste com o risco que Maurício havia imposto. Nossos encontros se tornaram menos sobre conspiração e mais sobre o futuro. Um mês depois, seu Inácio me chamou para um almoço na mansão. Desta vez, eu entrei pela porta da frente, de cabeça erguida. Lúcia e minha filha estavam comigo. Minha filha, que Maurício tinha impedido de receber as roupas, estava vestindo um lindo vestido novo que Clara havia presenteado. O almoço foi um ato de reconciliação. Seu Inácio, visivelmente mais leve, falou sobre os planos para o futuro. Zé, ele disse levantando um copo de suco. Eu cometi um erro terrível ao deixar a arrogância de meu filho obscurecer meu julgamento. Mas você, com sua humildade e força, me salvou. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na honra com que tratamos aqueles que trabalham para nós. Ele então fez um anúncio público. Clara me convenceu. Vamos usar a parte da herança que nos cabe depois de quitarmos as dívidas, para investir em um programa de moradia e educação para as famílias que trabalham na fazenda, começando pela casa de Zé. A vitória não era apenas minha, mas de toda a comunidade. Maurício estava sendo reeducado em uma clínica na cidade. Confrontado com a realidade de seus erros, Clara e eu trocamos um olhar. Nossos caminhos estavam conectados. Ela, a herdeira ética da mansão, e eu, o homem da roça, unidos pelo desejo de justiça e pelo amor à terra. Meu futuro não era mais na sombra da humilhação, mas na luz da parceria e da dignidade conquistada. Eu havia perdido a paciência e a estabilidade temporária, mas ganhei a honra, a terra e um futuro ao lado de uma mulher que me via como igual. O processo de recuperação da fazenda durou quase um ano. A colheita arriscada de Maurício, como Clara havia previsto, falhou. Mas a nova gestão, liderada por seu Inácio e Clara, com minha experiência no campo, garantiu que a fazenda voltasse ao trilho. Eu não era mais o Zé, o capataz. Eu era o consultor de operações, o braço direito de seu Inácio e de Clara. O desfecho da injustiça veio no aniversário de um ano daquele dia fatídico. Seu Inácio, agora em plena saúde e com a consciência tranquila, organizou um evento na fazenda. Não era uma festa de ostentação, mas uma reunião comunitária para celebrar a reestruturação da fazenda e a oficialização da restituição de parte da terra aos herdeiros de Medeiros, que ao receberem o dinheiro da herança, aceitaram vender o restante da área crítica para seu Inácio, resolvendo o litígio de forma pacífica e ética. No centro da propriedade, onde a humilhação tinha começado, seu Inácio montou um pequeno palco. Famílias de trabalhadores e vizinhos estavam presentes. Ele começou seu discurso falando da crise, das dívidas e da quase perda de tudo. Ele falou sobre Maurício com tristeza, mas também com esperança de redenção. E então, ele se voltou para mim. Há um ano, eu permiti que meu filho, na sua ignorância, humilhasse Zé. Eu permiti que a poeira da roça, que é o que nos sustenta, fosse vista como sujeira. Zé tinha todos os motivos para nos trair, para usar o segredo que encontrou e nos afundar, mas ele não o fez. Ele escolheu a ética acima da vingança pessoal. O silêncio era absoluto. Zé me deu uma lição. Ele me mostrou que a verdadeira nobreza está no caráter, e não no sobrenome ou na conta bancária. Por isso, hoje, eu o nomeio formalmente meu parceiro na gestão da fazenda Inácio. E como prometido, a escritura da sua casa e da sua terra não é mais um arrendamento. É sua. Em nome de sua família, a vitória moral pública foi estrondosa. As pessoas aplaudiam, não por bajulação, mas por reconhecimento da justiça. Eu subi ao palco, ao lado de seu Inácio e Clara. Eu segurei a mão de Lúcia. Eu fiz um discurso curto, mas sentido. A terra não mente. A terra que você trabalha com amor lhe dá frutos. A terra que você trata com desprezo lhe nega a colheita. Eu nunca quis a riqueza da mansão. Eu só queria que meu trabalho fosse respeitado. E hoje, essa dívida de respeito foi paga. Clara sorriu para mim. Um sorriso que falava de um futuro juntos, de parceria, de amor que nasceu da crise. A Fazenda Inácio, agora rebatizada para Fazenda Novo Amanhecer, prosperou sob a nova liderança. Maurício,
Depois de cumprir sua pena e passar por tratamento, voltou para casa. Mas não para a gestão, ele encontrou seu lugar na logística, longe da tentação do poder financeiro. Um homem mais humilde e consciente, o pobre homem da roça havia se tornado um pilar da riqueza da região. E o filho mimado, um funcionário em reabilitação. Se você já foi humilhado no seu trabalho, se você já sentiu que sua dignidade foi pisoteada, deixe sua história nos comentários. Diga-me, qual foi o preço que você pagou para reconquistar o seu valor? Se você gostou desta história de reviravolta e justiça, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque na próxima semana temos mais uma história de quem perdeu tudo, mas ganhou a honra.